Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. É a plataforma nossa de teleconsultoria, que é o Sistema Online de Fortalecimento Interativo para a Atenção Primária. É um sistema onde os trabalhadores das unidades básicas, seja qual for a profissão dele, do agente comunitário de saúde ao PhD, que se tiver, né, ele vai lá, se cadastra, e se ele tiver uma dúvida, ele posta a dúvida. 80% das dúvidas elas são respondidas em torno de 3 segundos, porque a gente já tem as respostas, né? E as que a gente não tem a resposta, elas são encaminhadas para um especialista do quilate, por exemplo, da professora Ariane, que é uma das nossas teleconsultoras, né, que responde às nossas consultorias de forma brilhante, né? Então, temos vários profissionais da saúde, que são os teleconsultores, que tiram as dúvidas de vocês, tá? E quem for do Maranhão também, se no seu município não tiver eletrocardiograma ainda conectado com a oferta nacional de telediagnóstico, nós estamos implantando em todas as unidades básicas do estado do Maranhão que tiverem um equipamento compatível e quiserem ter teleeletrocardiograma gratuito, sem ônus nenhum para o município, tudo financiado pelo Ministério da Saúde, a gente, em 2 dias, se vocês tiverem os requisitos necessários, em 2 dias a gente implanta o teleeletrocardiograma e, com certeza, os benefícios são enormes. Redução de filas, agilidade nos procedimentos, evitação de encaminhamento, enfim, sem comentários aqui das vantagens que é, né? E a gente faz esse serviço para qualquer unidade básica de saúde, e aqui não só para a unidade básica de saúde, para qualquer unidade de saúde que tenha os equipamentos compatíveis, que acesse a internet e que possa enviar as informações para a central de atendimento que fica em Belo Horizonte. É uma parceria da Universidade Federal do Maranhão com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ambas financiadas pelo Ministério da Saúde, por um programa chamado Oferta Nacional de Telediagnóstico. Tá? A gente faz teleeletrocardiogramas, fazemos fundo de olho, teleretinografia, teledermatologia e telespirometria. Basta que vocês tenham os equipamentos compatíveis, entrem em contato conosco e a gente está lá pronto para atendê-los. Volto mais tarde com mais propaganda. Tchau. Muito bem. Gente, muito obrigada. Aqui no chat eu estou olhando que tem vários elogios para a professora Jacira, para o professor Rafael, né? Gostaram muito da explicação, da explanação que vocês fizeram a respeito dessa temática, e temos algumas perguntas, então, para vocês responderem aqui para os participantes. A Maria José Barros Silva, ela pergunta: professor, quando a violência vem do próprio familiar, como devo agir no sentido de fazer a denúncia? Professor Então, Rafael. É o seguinte, a gente se depara muito com situações de violência, de fato, dentro de casa, e quando o profissional, acredito que ela seja uma profissional da área da atenção básica, alguma coisa do tipo, e fica muito nessa dificuldade de fechar um diagnóstico. A primeira coisa, eu acho que a professora Jacira até comentou, é chamar outro profissional para te ajudar naquilo, tá? Ou um assistente social, ou um próprio médico geriatra do serviço, ou então outro médico que seja de outra especialidade, ou um psicólogo, porque isso é muito importante que tenha o olhar do outro colega. Porque nós temos diversas situações com diversas nuances quando se trata de idoso. Eu posso ter um idoso com doença de Alzheimer que está numa fase de agressividade onde ele às vezes se bate, onde ele mesmo se mutila, ou ele é agressivo com o cuidador, e o cuidador, às vezes, no nível de estresse muito grande, ele pode reagir de uma forma não muito boa com o idoso e acabar machucando. Então, a gente tem que parar para analisar e nunca fechar esse diagnóstico sozinho. Existe também uma ficha de notificação.
Tá? E outra coisa, além da ficha de notificação, com a presença da equipe multiprofissional, em algumas situações nunca a gente consegue fechar isso sozinho, no mesmo dia de consulta diária, porque a gente tem muito paciente para atender, tem uma fila de espera. Então, em alguns momentos, é preciso você dosar essa entrevista, você faz uma pausa, você pode pedir que o paciente e o familiar volte no outro dia. E aí, se você observar que isso é contínuo, não estou dizendo que você vai estar postergando um diagnóstico ou um diagnóstico de violência, ou então fazendo com que aquele idoso sofra mais. Mas existem situações onde você consegue melhor direcionar isso com outros colegas em outro momento da entrevista ou num outro momento de avaliação. Considerando que foi fechado o diagnóstico de violência, aí você pode buscar os órgãos de defesa. Nós temos aí Ministério Público, nós temos Defensoria Pública, nós temos a própria Delegacia Especializada da Pessoa Idosa, e assim como também o próprio instrumento de notificação que existe. Pena que o instrumento, né, professora Jacira, ele não é um instrumento, ele é um instrumento generalista, ele não é um instrumento voltado para a violência, ele é um instrumento que verifica a violência em pessoas LGBTQIA+, pessoas moradoras de rua, em crianças, em mulheres. O ideal seria que fosse um instrumento específico para essa população, porque você vem com uma informação mais precisa, né, a respeito daquilo. Quando você está na atenção básica ou no consultório particular, isso já se torna um pouco mais complicado, mas não impossível. Por exemplo, professora Jacira, por favor, me corrija. Se ela identifica isso, uma situação de violência, ela vai ter que fazer uma abordagem com o familiar e, ao mesmo tempo, ela vai ter que ter a preocupação em promover uma denúncia que pode ser, inclusive, anônima. Tá? E se no consultório dela for um consultório multi, tiver um assistente social, um psicólogo, a consulta, de preferência, também ser acompanhada por um outro profissional, até por uma garantia de direito profissional, de uma questão ética profissional, e fazer um exame detalhado, organizado, e em um outro momento ela pode gerar denúncia, mesmo que anônima, para que seja consumado ou configurado aí uma visita da polícia ou de alguma coisa, de alguma entidade protetora. Excelente. Professora Jacira, quer acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta? Não, é isso mesmo, como ele falou. Lembrando que toda a ficha de notificação, por exemplo, eu suspeito da dengue, eu suspeito da lepra, eu suspeito da malária, a gente começa com a suspeita, né? Então, depois que tem outro momento que a gente vai confirmar ou não. A violência também, a gente necessita de mais estudos, né, dos nossos alunos, para que a gente consiga fazer. Mas o importante é não escalar, né? Aquela historinha da violência da mulher, que em briga de marido e mulher no Cibete Colé, não pode acontecer mais. Então, pelo menos eu ter ideia, né? Volte aqui semana que vem, traga sua outra filha. Aqui no consultório eu faço muito isso. Agora, no resultado do exame, vem a outra filha, que eu quero escutar a história de outra pessoa, né? Eu quero conhecer os filhos todos. O outro filho, ele nunca pode vir, mora longe. Não, mas quando ele vier na cidade, manda. Então, a gente vai fazendo várias artimanhas, né, da gente conseguir identificar, prevenir, intervir. A senhora falou na sua apresentação, né, a respeito da necessidade de educação permanente, de educação continuada desses profissionais da atenção primária com relação ao processo de envelhecimento, com relação à violência em si, né? E aqui no chat, algumas pessoas colocaram que muitos profissionais têm medo, né, de fazer a notificação, de fazer a denúncia, os próprios agentes comunitários de saúde por morarem próximo, né,
daquele idoso que está possivelmente sendo violentado, sofrendo algum tipo de violência, né? O que vocês sugerem, né? Quais são as possibilidades de intervenção aí junto a esses profissionais para melhorar essa crença, esse tabu, esse medo? Posso falar, professora? Antes de ontem, eu estava falando sobre esse mesmo assunto na Policlínica do Idoso, que fica no bairro da Liberdade, aqui em São Luís. E uma das estratégias para o núcleo de gestão da unidade, já que eles são uma unidade especializada, era que eles elaborassem um fluxograma de atendimento e que eles se linkassem, se associassem, se fizessem ser vistos, principalmente pelos órgãos de defesa. Então, o diretor da unidade ou a diretora da unidade deveria procurar a delegada para se apresentar, o defensor público do idoso para se apresentar. Olha, nós estamos elaborando, e isso é uma coisa institucional que pode ser feita da forma menos burocrática possível. Acho que a melhor forma a gente elabora, como profissional, elaboraria um plano, né, de ação. Dentro desse plano de ação, a gente sabe que educação em saúde, educação social, educação permanente com temas voltados, encontros intergeracionais, para debater assuntos, tanto na comunidade como entre os próprios profissionais, isso é de extrema importância. Mas para a gestão da unidade, é importante elaborar um fluxo, porque facilita essa comunicação, né? E, da mesma forma, você previne muita coisa. E, principalmente, assim, a morte por violência, que eu acho que é uma das cenas mais grotescas. Eu já vivenciei, já presenciei uma situação dessa, de um idoso que foi abandonado à sorte mesmo, dentro de casa, né? Ele morreu de boca aberta pedindo água. Quando a equipe chegou, ele já estava dando os últimos suspiros dele, por falência múltipla de órgãos e desidratado, não tinha muito o que fazer. A SAMU chegou num momento, mas não teve. E quando a gente foi fazer toda a averiguação da história desse idoso, as filhas iam de vez em quando, ele tinha 2 filhas e um filho que morava em outro estado, só deixavam a comida em cima da mesa, achando que ele se levantaria só que ele adoeceu, se eu não estiver enganado, ele teve dengue ou chikungunya, algo que dificultou a locomoção, e em questão de 2 dias ele desidratou e faleceu, veio a óbito. Assim, e aí? Né? O profissional... Professor, são tantas coisas, né? São muitas nuances. Tem aquele caso num bairro nobre de São Luís, que a idosa morava com vários cachorros. E a denúncia da vizinhança foi por causa dos cachorros. Ninguém denunciou que a velha estava sozinha, morando sem acompanhamento. Aí foi lá a Sociedade Protetora dos Animais, por causa dos cachorros. Ninguém vislumbrou essa idosa. É a violência silenciosa, invisível, que Simone de Beauvoir já chamava. Velada, escondida, se preocuparam com os cachorros. Ninguém voltou, estava uma idosa sozinha para voltar. Essa idosa não deu comida para os cachorros porque ela adoeceu. Quando voltaram, por causa da denúncia de ter tirado os cachorros, ela estava morta e comida pelos cachorros. Foram feitas a visita antes. Se preocuparam com os cachorros. Então, nós temos muito que aprender sobre esse envelhecimento. Esse envelhecimento bonito que a televisão mostra, que está cheio de outdoor na cidade, baidó, de medicina anti-envelhecimento, as pessoas estão preocupadas em não envelhecer, tirar ruga, botox, esticar tudo, mas ninguém está se preocupando com esse envelhecimento coletivo. As pessoas se preocupam muito com o envelhecimento individual.
Então, nós temos que aprender muito, nós estamos caminhando, nós temos que aprender bastante, e a sua fala é importante. Agora, para quem fez a pergunta como profissional de saúde, toda denúncia é anônima. Então, não se preocupe que você faz a denúncia de forma anônima. Claro que a gente fica preocupada, que no bairro todo mundo conhece, mas a denúncia é de forma anônima. Muito bem. Vários outros elogios, né? Que prazer ouvir sobre esse tema tão necessário para a sociedade atual. O Brasil em um envelhecimento muito rápido e pouca conscientização da sociedade, né? A Arlete Coutrin falou aqui. E aí tem outras perguntas também, gente, olha só. Quais são as inovações recentes, né? Ou se existem inovações mais recentes, que têm mostrado aí algum resultado, alguma eficácia na proteção dos idosos? Eu acho que uma das principais é o conhecimento que o idoso tem ou adquire por esses momentos de palestra. A Defensoria Pública do Estado, não estou fazendo propaganda deles, mas eles têm feito um trabalho muito bonito de ir nas comunidades e fazer esse momento com a comunidade. As pessoas começaram desses órgãos de proteção começaram a entender que muita coisa é prevenida quando o profissional sai da sua zona de conforto. Ele sai da sua mesa, sai do seu escritório, ele vai lá no campo, ele conversa com a comunidade, orienta, explica. Coisa que a saúde já faz por meio da estratégia. Só que tem coisas que a estratégia saúde da família não alcança, principalmente as questões de proteção, as questões sociais, porque fica muito restrito e às vezes a violência é vista como um caso de polícia e que não é só isso. Então, outra inovação que tem sido assim crucial e fundamental, palestras, principalmente nas escolas, educando os jovens, as crianças, para que elas entendam que a violência que ocorre em diversas faixas etárias, ela tem como prevenir, ela tem como ajudar, principalmente o avô ou a avó, quando o pai fala grosso com a avó e não sei o quê, sabe, uma situação familiar pessoal que ocorre ali, a criança já consegue perceber por meio de informações que os profissionais podem ir divulgando. O Junho Violeta, ele se configura como um mês de campanha e que as escolas poderiam talvez aderir, não ficar só naquela situação da saúde voltado para a questão o Outubro Rosa, o Novembro Azul, ou o Junho não sei o que, outra cor. Não, a gente tem que procurar envolver, porque tudo acaba sendo uma questão de saúde pública, porque esse idoso violentado, com seus direitos violados, ele vai passar em algum momento pela saúde, porque ele teve o seu direito violado. Seja por um médico, seja por um psicólogo, seja por um assistente social, seja por um enfermeiro, seja por um dentista. Tá? E essas inovações, elas têm mostrado eficácia. É tanto que nos registros a gente tem observado que de 2018 para frente os dados aumentaram. Caíram em 2020, mas assim, como eu estou com os dados já de 2021 e 2022 e 2023, a gente tem observado um leve crescimento, porque as pessoas estão ficando mais informadas e com a ajuda da tecnologia. Um outro recurso fundamental é só um númerozinho chamado 100. Na hora que você diz o 100 no seu celular, vai diretamente para o canal de denúncia, porque isso facilita. E todo idoso consegue saber o que é um número 100, por mais analfabeto que ele seja. Por quê? Nem que ele veja a nota de R$100, ele sabe que é 100, ele pega ali no telefone ou pede para alguém ligar, e ele consegue. E a gente tem observado um aumento desses casos, um aumento de denúncias de casos de violência. Parabéns, professor. Tudo parte da educação, né? Eu digo que a gente está perdendo muito para a sociedade brasileira de proteção dos animais. Quem tem filho pequeno sabe que no maternalzinho as professoras não cantam mais o atirei o pau no gato.
Não se atire o pau no gato, Totó. E nós continuamos contando histórias da carochinha em que a ruim da história é a bruxa. E como é que a bruxa está na historinha? É uma velha, de cabelo desgrenhado, unha grande, nariz grande com uma verruga em cima, roupa preta, que é a boazinha, num país tão desigual, num estado de quilombos de índio, é uma loura, de olho azul, de roupa azul esvoaçante. Qual é essa criança que vai querer ser um velho? Ninguém. Faz uma malcriação, cuidado que o velho do saco vem lhe pegar. Então, para diminuir a violência, a gente tem que partir sobre a educação. Quem são os velhos? Quem são eles? Por onde eles estão? Desde que meus cabelos ficaram brancos, eu sofro violência todo instante. Sai do meio do caminho, velho. Você quer? Está dirigindo devagar. Você quer? Vai para casa dormir. Isso eu escuto todo dia, todo instante. É a visibilidade que a gente tem do outro. Então, a gente parte da educação. Vejam que eu falei em 2050, seremos 64 milhões de idosos. Eu não estou falando do outro, não. Estou falando de vocês que estão ouvindo, porque vocês, muitos que estão aí, vão ser esse velho de 2050. Será que eu estou me preparando para ser uma velha saudável? Será que eu estou preparando minha cidade, minha comunidade para me receber de forma ativa, digna e saudável? Então, a inovação, professor Rafael, parabéns, parte da educação. Nós temos que nos educar, não só para sermos um velho saudável, digno, mas esse envelhecimento de uma forma coletiva. Como é que eu quero vislumbrar o envelhecimento do meu município, da minha cidade, do meu país? Perfeito, gente, Professora, a fala de vocês. Só um adendo. Há 2 anos, nós sentamos junto com o Conselho Estadual de Direito à Pessoa Idosa, um grupo de professores, de profissionais, e elencamos alguns aspectos para descrever a nossa política de envelhecimento do Estado do Maranhão. Professora, eu vejo assim que nós vamos entrar em período político e muitos políticos vão pegar o velho, quando eu falo velho não é no sentido pejorativo, é numa questão de faixa etária, vão pegar o velho como muleta, né, de eleição. Felizmente, em março deste ano, a nossa política foi aprovada. Nós temos uma política estadual aprovada, o que vai direcionar os diversos setores e diversas políticas existentes dentro daqui do estado do Maranhão que vai nos ajudar principalmente nessa transição de envelhecimento. Mas o que eu quero dizer, não estou fazendo apologia, nem xingando político, nem nada. Essa política, ela é um marco para a gente, beleza. Mas nós, como cidadãos, não podemos permitir que o velho se torne um cabo eleitoral para eleger fulano, beltrano, cicrano, porque estava ali ou que está ali ajudando, dando sopa ou fazendo caridade. Que a velhice, ela não precisa disso. O velho não precisa disso. Tem muito mais coisa que o velho precisa. Com certeza, professor. E se a gente for olhar o orçamento participativo, que é votado de 2 em 2 anos, o que está lá para o idoso? Né? Então, são muitas coisas que não daria para a gente discutir aqui, é muito assunto para a gente falar sobre o envelhecimento e os vários cenários de envelhecimento. Nós estamos falando do envelhecimento dentro de casa, né? Mas são vários cenários, né? Que a gente tem que discutir, que a gente tem que falar. Né? Há muitos anos, o antropólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro já falava que, com esse pool do envelhecimento populacional, a gente ia deixar de ver as crianças de rua e ver os idosos de rua, e a gente já começa a ver, não é? Então, são muitas coisas. Né? Cadê a política dos idosos apenados? No outro dia, eu estava conversando com uma ginecologista de Curitiba, que atende a penitenciária de Curitiba,
Sabe que o absorvente é uma moeda de troca? Porque as mulheres todas recebem por mês o absorvente. Esquecem que a idosa já está menopausada. Ela recebe o absorvente, troca por biscoito, troca por cigarro. Então, são tantas velhices invisíveis que a gente não tem ideia. Né? A gente fala daquela bonitinha, da Rede Globo, do velho malhando, bonitinho, viajando. É esse tipo de velhice que a gente vê, mas a gente não vê a velhice que as políticas públicas deveriam se direcionar. E aí, a violência econômica. Hoje, com o envelhecimento populacional e a feminização da velhice, é o dinheiro do aposento da velha que comanda a casa inteira, e ela é vítima de toda forma de violência. Então, nós temos que crescer muito. Mas só da gente estar conversando aqui com o número de pessoas nos ouvindo, eu costumo sempre dizer a parábola do semeador, né? A gente joga boas sementes, alguma vai cair em terreno fértil. Mesmo que passarinho leve alguma, coma, vento, caia entre o espinho, as pedras, mas alguma cai em terreno fértil. E alguma coisa vai sair multiplicada desse bate-papo de hoje. Com certeza, com certeza. Essa é a nossa missão, né? A missão do Telesaúde, é trazer temáticas que a gente possa realmente discutir com esses profissionais da atenção primária à saúde, para que eles possam, de alguma forma, fazer a diferença, né? E trazer uma melhor assistência, uma qualidade da assistência, no caso aqui hoje, discutindo em relação aos idosos. A Maria Isabel, ela fez um questionamento interessante aqui. Quais ferramentas, ou existem ferramentas de triagem e de avaliação para identificar casos de violência contra a pessoa idosa na atenção primária à saúde? Existem aplicativos, apps? Aplicativos eu não conheço, mas existem ferramentas, inclusive a avaliação geriátrica, ou geronto-geriátrica ampla, ela é composta por diversos instrumentos que ela é multiprofissional. Ela não é assim, tem instrumentos que não são tão precisos, mas ela te dá sinais onde o idoso está frágil em algum aspecto. Vamos supor, um exemplo é o Apgar de família. O instrumento Apgar de família, ele investiga como é que está a relação do idoso com a sua família. Se você observar que está insuficiente ou hipossuficiente, né, ali você já precisa ficar esperto ou tem que entender que existe alguma coisa ali que não está ligando. Outros aspectos, como cognitivo, aspectos clínicos que são avaliados no idoso, o medicamento, que foi um exemplo aí clássico que a nossa professora falou, quando o idoso tem o remédio, a família não sabe o nome e também não sabe como é que administra. Começa daí. O histórico de medicamento também acaba sendo. A verdade, a gente precisa divulgar mais essa avaliação e fazer com que esses profissionais se tornem aptos para aplicar e verificar onde é que está a fragilidade. A partir da fragilidade, a gente começa a trabalhar todos esses aspectos. Professora Jacira. Querida Maria Isabel, sabe qual é o teu instrumento? A caderneta do idoso. É o maior instrumento que a atenção básica tem. Eu pergunto a todos os pacientes que eu atendo, cadê sua caderneta? Vocês já viram a caderneta da criança? Que hoje a mãe faz até a capinha de pano, igual a mochilinha da criança. Ela já sabe que a caderneta é importante. Ela faz a mochilinha, a capinha da caderneta, tudo igual, tudo bonitinho. A caderneta da criança vai para todo lugar, do idoso. Cadê? Eu não trouxe, está lá em casa. Eu sei, para onde a senhora vai? A senhora tem que levar a sua caderneta. Não, mas era para uma consulta particular, mas eu vou escrever na caderneta. Então, o maior instrumento é a caderneta. A caderneta foi idealizada por geriatras e gerontólogos. Qual é o profissional da saúde que mede a panturrilha? Você sabe que tem que fazer pressão, ausculta,
termômetro, lembra até da cintura abdominal, mas mais importante para o idoso é a medida da panturrilha. É a forma de você ver que esse idoso está no risco de sarcopenia, com risco de queda. Não é para rir. Ah, a mamãe vive no chão. KKKKK, a mamãe vive uma... Não é para rir. Queda é um percentual, é um índice de fragilidade. Quanto mais queda, maior fragilidade. Então, Maria Isabel, passe ter na sua mão a caderneta do idoso. Peça a caderneta, escreva na caderneta, faça com que todo o pessoal da equipe escreva na caderneta, porque também é uma forma da gente ver como é que está esse idoso. Às vezes as pessoas nem percebem. Dona fulana veio para a consulta sozinha. Uai, faz 3 vezes que ela vem acompanhada, você não percebe que isso é um sinal de fragilidade, ou cognitiva, ou funcional. Então, a caderneta, para o pessoal da atenção básica, é um instrumento importante, validado. Podemos tirar várias pesquisas dela e é uma forma de você acompanhar. Claro, nós temos 12 a 13 instrumentos de avaliação de violência que são usados muito em pesquisa, o CAS e outros. Mas para avaliação do dia a dia, use a caderneta da pessoa idosa. Excelente, muito bem. A Alete Coutrin colocou no chat que nós precisamos de mais instituições que nos representem e que busquem, né, os direitos da pessoa idosa. E aí ela colocou também a respeito da política das pessoas idosas com transtorno mental. Existe alguma coisa sobre isso? Não existe, apesar de existir associações ou então sociedades que tratam disso. Aqui, por exemplo, aqui em São Luís, nós temos a Associação Brasileira de Alzheimer, né, que é direcionada pelo Dr. Herbert, que é um grande geriatra, e pela doutora Ana Lúcia Azobel, que é uma psicóloga. Não existe assim algo voltado especificamente para a questão de transtorno mental, mas a gente amplia isso para as doenças mentais, porque vai para o envolve a questão psiquiátrica, a questão psicológica, deixa um pouco mais amplo. Política, a política ela faz uma abordagem bem ampla, bem geral, mas não voltado especificamente para questões ou doenças mentais. Mas as sociedades trabalham. Inclusive, a Associação Brasileira de Alzheimer, aqui de São Luís, seção Maranhão, pode-se dizer assim, ela funciona no próprio centro, onde ela acolhe aquele idoso que tem qualquer tipo de demência ou qualquer tipo de transtorno, pode ser transitório ou alguma coisa mais permanente, e faz o acolhimento, faz a abordagem, faz as terapias. Eu acredito, inclusive, que todas as unidades de saúde especializadas daqui de São Luís, o CAISI, eu sei que eles têm oficinas de memória, trabalhos específicos com encaminhamento para psiquiatras. Então, assim, são profissionais que estão sempre trabalhando junto com a equipe. Lembrando que a equipe multi da gerontogeriatria, ela não é só composta por nós, enfermeiros, que são gerontólogos, por médicos geriatras, por fisioterapeuta. Não. Nós temos braços também, graças a Deus, em outras áreas, porque o idoso ele não é só aquela questão geriátrica ou gerontológica. Ele tem uma questão endócrina, ele tem uma questão mental, ele tem uma questão psiquiátrica, que é mais complicada, às vezes, de tratar, que o manejo multiprofissional facilita muito. Professora Jacira. Alete, eu costumo dizer que nós não precisamos mais de políticas. Nós temos políticas lindíssimas. A Política Nacional de Saúde do Idoso, eu acho, para mim, uma das mais bonitas. O que nós precisamos é de implantação e implementação. Tirar essas políticas do papel, como eu disse na minha aula, ter um protocolo, ter um fluxograma, o que eu devo fazer.
Saiu recentemente agora a política dos cuidadores de idosos, que é uma coisa que a gente... e a de cuidadores dos pacientes com demência. Mas nós precisamos realmente conhecer essas políticas. E como eu vou fazer lá na minha UBS? Começo devagarzinho, o que eu posso fazer? Qual é o programa educacional que eu posso fazer? O que a gente... Vamos trazer o médico para falar? Vamos trazer um enfermeiro? Às vezes você não sabe nem dar o banho no idoso, né? Não sabe que tem que limpar as dobrinhas, limpar aqui o umbigo, tirar a dentadura. Então, acho que a gente, começando devagarzinho, a gente vai conhecer bastante sobre isso. A ABRAS, é a Associação Brasileira dos Portadores de Demência e Demência de Alzheimer, existe no Brasil inteiro, e tem a seccional, como o professor Rafael falou aqui, mas a gente pode encontrar no seu município, né? Como o professor disse muito bem, vamos fazer conexões. O que eu posso ver com a escola? O que a escola pode vir aqui? Né? Eu tenho uma pracinha que até o prefeito botou as maquininhas, mas cadê? Quem é que pode ir lá de tarde, falar com aqueles idosos que estão lá? Então, acho que a gente pode fazer essa rede de proteção ao idoso, encontrar o que tem no município e fortalecer essa rede. Excelente. Gente, eu acho que foi uma discussão riquíssima, né? Nós poderíamos passar aqui mais horas e mais horas discutindo sobre essa temática, né? São muitos questionamentos, mas eu acho que esse momento que nós conseguimos ter, né, nesta tarde, com certeza vai sensibilizar, né? Vai dar um olhar, uma atenção, né, mais especial para aquele idoso ali que vai ser atendido na atenção básica, na atenção primária, e vai despertar, né, um olhar diferenciado, principalmente para o diagnóstico precoce, para a prevenção mesmo da violência contra as pessoas idosas. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito, né, a participação de vocês dois, professora Jacira, professor Rafael. Eu acho que nós precisamos marcar mais vezes, né, para a gente falar, por exemplo, especificamente sobre a caderneta da pessoa idosa, que de fato é uma caderneta que ela é subutilizada na atenção primária, né? Muitos profissionais realmente não ligam, né? Não buscam, não anotam, né? A gente passou por isso, obviamente, com a caderneta da criança, e hoje a caderneta da criança ela já é um instrumento consolidado, e a gente precisa trazer isso também para a caderneta da pessoa idosa, né? Então, vamos aí futuramente, e a gente conta com vocês dois, com a participação de vocês dois, para a gente fazer essa abordagem também, né, para os profissionais da atenção primária. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que estão presentes até agora, né, online, participando e fazendo todos os questionamentos que já foram lidos aqui, respondidos brilhantemente pelos dois professores. E aí eu abro agora para vocês fazerem, né, as considerações finais de vocês. Estou com a mãozinha levantada. Eu não sei onde é que o senhor fica com essa mãozinha. Aonde é? Eu não consigo ver essa mãozinha levantada. É bem no chat aí. Bom, então, Arielle, eu concordo com você, eu acho que a discussão foi riquíssima. Eu acho que é um tema, não só a violência, mas o tema envelhecimento é um tema que, né, requer, né, uma atenção especial, principalmente na atenção primária. E a gente fica aqui o convite colocando o Telesaúde à disposição de ambas as autoridades, tanto o geriatra quanto o gerontólogo, né, de que se quiserem criar um programa de teleeducação voltado para a atenção básica, a gente abre o canal do Telesaúde para, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de temas relevantes que eles entendam, né, que, como a professora Jacira falou, lançando a sementinha, mesmo que 10 caiam em terras áridas, né? Lançou 20, 10 vão brotar, vão seguir, enfim. Então, fica aqui, né? A gente sempre traz isso quando a gente encontra um tema, uma web palestra, que o tema é relevante e que a gente entende que, se vocês quiserem criar, né,
coisa, a gente pode fazer assim, terceiridade conectada, telesaúde, enfim, a gente dá o tema que achar necessário para um programa de teleeducação, lembrando sempre que voltado à atenção primária. Porque muito do que vocês falaram aí está muito longe de ser a realidade das UBSs, né? Eu acho que é desafiante a gente encontrar algum agente comunitário de saúde que consiga fazer essa percepção de uma violência simbólica, por exemplo, de uma violência velada, né? Eles vão ver muito bem a roxura, se eles veem, né, que está pegando o dinheiro da velha, está ficando com ele, mas, né, tem muitas nuances, né? Eu estou falando aqui da violência porque é o tema de hoje, mas tem muitos outros temas que a gente pode, né? Vocês, enquanto líderes da área da gerontologia, da geriatria, podem capitanear outras pessoas para formarmos uma rede, né? Já que estamos falando tanto em valorizar a rede de proteção do idoso, formarmos uma rede de capacitação da atenção primária no sentido de promover um envelhecimento saudável. Fica aqui a sugestão e a dica. Obrigado. Excelente. Aí, professor Rafael, professora Jacira, vocês que são da disciplina, né, de geriatria e gerontologia, vamos pensar aí num projeto, né, de extensão, de capacitação online aí para atenção primária, né? Vamos pensar com carinho. As considerações finais de vocês, então. Professora, fique à vontade. Tá? Então, como a gente já sabe, o envelhecimento ele é uma dádiva da humanidade. E a partir do momento em que eu me importo com o outro, eu estou me importando comigo também. A partir do momento em que eu consigo me colocar no lugar do outro, em algum momento, eu vou ser colocado como destaque ou como importância para outro. A violência, ela é, de fato, existente. E sempre existiu desde que mundo é mundo. Mas não é necessário e não é preciso naturalizá-la. Porque a partir do momento em que a gente naturaliza, é como o professor Serra falou agora há pouco, às vezes para a atenção básica é difícil de detectar. Só vai ver aquilo que está roxo, aquilo que está inchado, aquilo que está quebrado, aquilo que é palpável, aquilo que é visto, aquilo que é metrificado. Talvez se desmistificar um pouco e souber mais um pouco do conceito do que é a violência e que as repercussões que isso pode causar, negativas principalmente, podem ser danosas e prejudiciais, como nós da área vivemos e vivenciamos constantemente, eu acho que as pessoas pensariam 2 vezes antes de falar, até de xingar lá na hora do trânsito. Lembra da primeira fala que eu falei que o envelhecimento é uma dádiva? Feliz é aquele que chega na fase dos 60 a mais. Porque enquanto você está jovem, enquanto você está rígido, enquanto você é produtivo, é bom, você tem energia. O velho também tem energia, dentro da condição dele. O velho também tem a força de trabalho, força espiritual, força moral, força física, mas dentro da condição dele. E que, se não fossem os velhos, como é que seria o mundo sem pessoas sábias? Seríamos um mundo, talvez, com muito conhecimento, mas sem sabedoria. E que são coisas que se completam, mas que são diferentes. Por que é que o velho existe? O velho existe para dar uma pausa, porque ele vem com toda a sua complacência e sua sabedoria e sua paciência para dizer, calma, tem esse outro caminho também. Já passei por isso. Se a gente se colocar no lugar do velho, toda vez a gente vai pensar 2 vezes antes de falar ou antes de agir. Isso são palavras da minha avó. Eu estou só reproduzindo. É só para a gente completar aqui a nossa
a nossa fala. E que eu acho que tem tudo a ver, por tudo que ela passou, por tudo que ela passa, pelas situações que ela viveu e vivenciou, né? E vivencia até hoje, que ela, graças a Deus, ainda é viva. Tenho o privilégio de ter uma avó de 86 anos, mas com a cabeça bem tranquila, rígida, vivendo sua velhice da melhor forma possível, e a gente também ali dando o suporte necessário, que pode, dentro das condições e dentro do limite que ela deseja que a gente dê. E nem tudo a gente pode fazer tudo. Ela, calma, eu sei fazer isso, não precisa, eu sei, eu consigo me abaixar, eu consigo, sabe? E é isso. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite, né, de fazer essa web junto com o professor Rafael, dizer que estamos aqui à disposição. Não sei se eu tenho perna para o projeto de 15 dias, uma vez por mês, mas teríamos ideias de várias formas do que a gente falar. Eu falei sábado num evento sobre as inovações tecnológicas e a pessoa idosa, num evento que era sobre inovações tecnológicas, e foi muito interessante que as pessoas não tinham essa ideia. Então, nós temos muita coisa para falar em relação ao envelhecimento e pedir para as pessoas da atenção básica que se gostem disso, que comecem ler dentro do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Saúde do Idoso, o Caderno 19, tem várias coisas que a gente pode começar a ler, entender, compreender quem é esse ser idoso, para que a gente não seja atendido de uma forma de mitos, preconceitos, né? Que é a maioria das formas que as pessoas idosas são atendidas pelos profissionais de saúde, a negação da sexualidade. Eu falei de vários velhos, e hoje nós já temos vários trabalhos do envelhecimento da população LGBTQIA+, né? E que isso é uma nova forma de envelhecimento e que vai chegar na atenção básica, já deve estar chegando, e a gente precisa se preparar também para esse atendimento. Então, são várias nuances, várias formas da gente ver. Eu agradeço, me coloco à disposição e parabenizo mais uma vez ao Telesaúde Maranhão por trazer assuntos tão importantes, tão palpitantes, atingindo tanto número de pessoas. Muito obrigada. Belíssimas palavras. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Agradeço também a participação de todos que estão online, né, que fizeram os questionamentos. Nós tivemos várias pessoas de várias cidades, né, do Brasil. Aqui do Maranhão nós tivemos São Luís, Grajaú, Pasto do Lumiar, Coroatá, Timon. Tivemos também Rio Branco, no Acre, Teresina, Piauí, e o Marizal, no Rio Grande do Norte, olha só, e Ribeirão Preto, São Paulo. Então, vejam que vocês estão aí em destaque no Brasil como um todo. Eu acho que esse é um tema realmente que precisa ser discutido e dialogado, né? Não só no Brasil, mas mundialmente, né? Gente, muito obrigada. Eu quero deixar aqui o convite para a nossa próxima atividade de teleeducação, que vai ser na próxima terça-feira, dia 25/6, do projeto com o pessoal da Secretaria do Estado, né, da Epidemiologia em Foco, onde vai ser discutido a temática de doença de Chagas, né, o diagnóstico e o tratamento da doença de Chagas, com o palestrante Dr. Jackson Maurício. Então, às 15 horas, já fica aí o convite para a nossa próxima atividade de teleeducação. Muito obrigada, então, um forte abraço e até a próxima.